Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar a Eucaristia nesta segunda-feira por Avelino Correia, Rosa Macedo e Arlindo Matos. E vamos enviar uma saudação para todos os doentes que nos acompanham em casa, sobretudo neste tempo de pandemia, de medo, de solidão, etc., para que o Senhor a todos dê força. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com o sacrifício e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Atendei, Senhor, a oração do vosso povo, que se alegra com a vinda do vosso Filho, na humildade da nossa carne, e concedei-nos o dom da vida eterna, quando Ele vier na sua glória, por Cristo, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Cântico dos Cânticos. Eis a voz do meu amado. Ele aí vem transpondo os montes, saltando sobre as colinas. O meu amado é semelhante a uma gazela, eu ao filhinho da corça. Ele detrás do nosso muro, a olhar pela janela, a espreitar através das grades. O meu amado ergueu a voz e diz-me: levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Já passou o inverno, já se foram e cessaram as chuvas, desabrocharam as flores sobre a terra, chegou o tempo das canções, e já se ouve nos nossos campos a voz da rola. Na figueira começam a brotar os primeiros figos, e a vinha em flor exala o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha pomba escondida nas fendas dos rochedos, ao abrigo das encostas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. A tua voz é suave e o teu rosto é encantador. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, e nós sabemos que o evangelista São Lucas é aquele que fala mais da infância de Jesus, dos primeiros acontecimentos da vida de Jesus, porque São Lucas, sendo médico e não sendo discípulo, foi encarregado por Paulo e por Pedro para acompanhar Maria. E Maria ia desabafando, ia falando de muitos acontecimentos que aconteceram no nascimento de Jesus. E é por isso que o Evangelho de São Lucas é aquele que mais é o grande evangelista do Natal. É aquele que fala dos acontecimentos que aconteceram a Jesus. E o Evangelho de hoje indica-nos que estamos cada vez mais perto do Natal. E que convida-nos a que nos deixemos iluminar pela luz de Deus e pela sua palavra, pois é ela que nos sustenta e nos inspira sempre. Por isso, o povo de Sião canta de alegria e se rejubila. E Isabel compreendeu que Deus fazia comunhão com o povo, pobre e esquecido, e entendeu por isso a saudação de Maria. O convite no Advento é alegrarmos-nos profundamente. E Maria, quando chegou junto de Santa Isabel, ambas se alegraram. E é este o espírito de Natal. Apesar deste ano ser um espírito muito especial, muito complicado. Nas narrativas sobre a infância de Jesus, deixam perceber a sua origem humilde. Numa casa pobre de Nazaré, longe de Jerusalém, de qualquer grande cidade, onde se concentram as elites privilegiadas. Jesus nasceu e viveu num lugar esquecido. Por outro lado, no Evangelho de Lucas, há uma comparação entre Jesus e João Batista. E a comparação é sempre para dar primazia a Jesus em relação a João Batista, desde o Evangelho da infância.
Na época em que Lucas escreveu, o movimento dos discípulos de João Batista era expressivo. Nós vivemos em todas as épocas com movimentos, com ideias, com correntes, e na altura os discípulos de João Batista eram fortes. E portanto, Lucas testemunha isto no seu Evangelho. Na narrativa de hoje, vemos um encontro de duas mulheres. Maria, esposa de um operário de Nazaré, na Galileia. Isabel, esposa de um sacerdote do Templo de Jerusalém. Contudo, o critério de status social é esvaziado. É a jovem pobre mulher da Galileia que é bendita entre as mulheres, trazendo em seu ventre o Senhor, comunicador do Espírito Santo. Apesar de uma ser a esposa do sacerdote do Templo de Jerusalém, onde nem todos chegavam, e a outra ser a esposa de um pobre, humilde operário, carpinteiro, a segunda é que é a bendita de Deus. Duas mães de idades diferentes, e encontram-se as duas num único louvor a Deus. Isabel, idosa, e Maria, uma jovem donzela, inexperiente, como todas as mães jovens que às vezes nem sequer sabem como é que hão de lidar com os filhos, e depois são umas grandes mães, umas grandes... Para Maria, o motivo do encontro é o desejo natural de comunicar o grande acolhimento que ela conhece, prestar auxílio a quem está em necessidade e reconhecer o sinal dado pelo Senhor através de Isabel, inserindo-se assim no plano de Deus. O anjo Gabriel disse a Maria que a sua prima Isabel, idosa, estava para ser mãe. E houve então dois motivos porque Maria correu para as montanhas: para certificar que as palavras do anjo eram verdadeiras, portanto também seriam verdadeiras com Maria, e para auxiliar a sua parenta Isabel. E é as duas razões que levam Maria até às montanhas. Maria compreende e age. A sua adesão à vontade de Deus e a sua obediência não traduzem preguiça e dificuldade, mas sim alegria e decisão. Quem segue Deus e está cheio do seu Espírito caminha de coração alegre, de ânimo aberto, mesmo por estradas fatigantes. Maria ensina-nos nisto na sua viagem, em direção à região montanhosa onde Isabel vivia. Ela entra em casa e logo saúda Isabel, que fica cheia do Espírito Santo. Imediatamente dois mistérios acontecem. Deus entra e transforma aquelas duas mulheres. A maternidade de Maria é um mistério da sua grandeza pessoal pela fé, na força e no poder da palavra de Deus. A fé em Maria contrapõe-se à sua incredulidade. Deste modo, no início do aparecimento da salvação, mostra-se a fé como uma adesão à palavra que anima e dá fé, chama e beneficia, gera e cria uma vida nova. Nós temos duas mulheres para ser mãe, uma donzela, muito jovem, Maria, e Isabel, idosa. Uma esposa de um operário, sem grande relevância, a outra esposa de um sacerdote do templo, onde só alguns conseguiam chegar a ser sacerdotes do templo. E é esta Maria, pela sua disponibilidade, pela sua tentativa de descobrir o mistério de Deus, que é a bendita de Deus, pelas bocas de Isabel. Então, nesta semana, contemplemos este mistério de Deus, que é grande, que é grandioso. Somos chamados a contemplar
a grandeza da vida através do mistério vivido por estas duas mulheres. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a visita de Maria a Isabel encheu de intensa luz a sua casa. Peçamos àquele que é a luz do mundo e digamos: vinde iluminar-nos, Senhor. Vinde iluminar-nos, Senhor. Pelos bispos das igrejas católicas e ortodoxas, pelos patriarcas das igrejas orientais e pelos membros do Colégio Cardinalício, oremos. Pelas mães que esperam por um filho, por aquelas que se visitam mutuamente e por tantas de quem já ninguém faz caso, oremos. Pelos homens que confiam uns nos outros, pelos jovens que levantam os que caíram e pelos jovens que desejam vir a casar, oremos. Pelos que sofrem por não terem quem os ame, pelas mulheres violentadas e agredidas e por aquelas cuja vida é um suplício, oremos. Por todos nós aqui reunidos nesta igreja, por aqueles que a construíram e a mantêm, e por todos os que aqui rezam ao Senhor, oremos. Senhor nosso Deus, alegrai o coração dos que vos amam, ensinai-nos a louvar-vos com a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondeste o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Pela participação neste divino sacramento, protegei sempre o vosso povo, Senhor, para que, consagrando-se inteiramente ao vosso serviço, alcance a salvação da alma e do corpo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta situação de pandemia, nós vamos ter umas bodas de ouro agora a seguir, que é hoje o dia em que contraíram matrimónio, a Dona Rosa e o Luís Silva, portanto será às 7, porque os filhos só deixam de trabalhar a essa hora, e quem quiser assistir, porque é com tristeza que não há festa, por causa da situação em que nos encontramos, mas, portanto, vivemos de forma espiritual e damos graças a Deus, porque alguns casais ainda têm o dom de chegar a estas idades e louvar a Deus. Portanto, através do YouTube, quem está em casa poderá seguir as cerimónias, porque os filhos querem que seja transmitido, e portanto vamos viver este momento com intensidade. E todas as celebrações continuam a ser transmitidas enquanto tivermos força. Não sei quais são as normas a partir do dia 24 à meia-noite, mas nós continuaremos com todas as celebrações marcadas através da internet e rezando a oração da manhã, o terço, a missa. Vamos continuar, e muito obrigado a quem nos acompanha em casa e sobretudo os doentes, para que não percamos a esperança nem tenhamos medo, como o anjo disse a José neste Natal: não tenhas medo, José. Então, boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.